Ora, o desejado de todas as nações. Por sua humanidade, Cristo estava em contacto com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do Homem, deu-nos o exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que do monte Horebe falou a Moisés, dizendo: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que me enviou a vós. Foi esse o penhor da libertação de Israel. Quando assim ele veio semelhante aos homens, declarou ser o Eu sou, o infante de Belém, o manso e humilde Salvador. É Deus manifesto em carne. A nós nos diz: Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temais. Deus conosco. É a certeza da nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu, baixando baixando a tomar sobre si a humanidade. Cristo revelou um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Desceu, porém, ainda mais baixo na escala da humilhação. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como ao sumo sacerdote punha de parte suas suntuosas vestes pontificiais e oficiava no vestuário de linho branco do sacerdote comum. Assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela sua vida e morte, Cristo foi ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era um intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação em Cristo. Porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não deu somente para levar os nossos pecados e morrer em nosso sacrifício por nós, deu à raça caída para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Esse é o penhor de que Deus cumprirá a sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Deus adotou a natureza humana, na pessoa de seu filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o Filho do Homem que partilha do trono do universo. É o Filho do Homem cujo nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Eu Sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos, aquele que é santo,
inocente e imaculado, separado dos pecadores. Não se envergonha de nos chamar irmãos em Cristo, se acham ligados à família da terra e a do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e está envolto no seio do infinito amor. Diz Deus de seu povo, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra, porque quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. A exaltação dos remidos será um eterno testemunho da misericórdia de Deus. Ele há de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como o Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. Jamais poderá entrar o pecado no universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia, mediante o sacrifício feito pelo amor. Os habitantes da terra e do céu se acham ligados a seu Criador por laços de indissolúvel união. A obra da redenção será completa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio de campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimido, mas exaltado. Nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura da sua gloriosa criação, será honrada acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas terras, todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com o homem. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emmanuel, Deus conosco, o povo escolhido. Por mais de 1000 anos aguardara o povo judeu a vinda do Salvador. Nesse acontecimento fundamentara-se suas mais gloriosas esperanças no cântico e na profecia, no ritual do templo e nas orações domésticas. Havia envolvido o seu nome. Entretanto, por ocasião da sua vinda, não o reconheceram. Bem-amado do céu foi para eles como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Todavia Deus escolhera a Israel. Ele o chamara para conservar entre os homens o conhecimento da sua lei e dos seus símbolos e profecias, que apontavam ao Salvador. Desejava que fosse como fosse de salvação para o mundo. O que Abraão fora na terra da sua peregrinação, o que fora José no Egito e Daniel nas cortes de Babilônia. Devia ser o povo hebreu entre as nações. Cumpria-lhes revelar Deus aos homens. Na vocação de Abraão, Deus dissera: abençoar-te-ei e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
O mesmo ensino foi repetido pelos profetas, ainda depois de Israel haver sido arruinado por guerras e cativeiros. Pertencia-lhe a promessa. Então o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, como um orvalho que vem do Senhor, e como gotas de água que caem sobre as ervas, sem dependerem de ninguém, e sem esperarem nada dos filhos dos homens, a respeito do templo de Jerusalém. O Senhor declarou, por intermédio de Isaías: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas os israelitas fixaram suas esperanças em mundanas grandezas, desde o tempo de sua entrada na terra de Canaã. Apartaram-se dos mandamentos de Deus e seguiram os caminhos dos gentios. Era em vão que Deus enviava advertências por seus profetas. Em vão sofriam eles o castigo da opressão gentílica. Toda a reforma era seguida de mais profunda apostasia. Houvessem os filhos de Israel sido leais ao Senhor, e ele teria podido cumprir seu desígnio, honrando-os e exaltando-os. Houvessem andado nos caminhos da obediência e tê-los exaltado entre as nações que criou para louvor e honra e glória sua. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, disse Moisés, e temer-te-ão. Os povos, ouvindo todos estes preceitos, dirão: eis um povo sábio e inteligente, uma nação grande devido à sua infidelidade. Porém, o desígnio de Deus só pode ser executado através de contínua adversidade e humilhação. Foram levados em sujeição a Babilônia, espalhados pelas terras dos pagãos, e em aflição renovaram muitos sua fidelidade ao concerto de Deus, enquanto penduravam as suas harpas nos salgueiros e lamentavam o santo templo posto em ruínas. A luz da verdade brilhava por meio deles e difundia-se entre as nações o conhecimento de Deus. O pagânico sistema de sacrifícios era uma perversão do sistema que Deus indicara a muitos dos sinceros observadores dos ritos pagãos. Aprenderam dos hebreus o significado do serviço divinamente ordenado e apoderando-se com fé da promessa do Redentor. Muitos dos exilados sofreram perseguição. Não poucos perderam a vida em virtude da sua recusa de violar o sábado e observar as festividades pagãs. Quando idólatras se levantaram para esmagar a verdade, o Senhor levou os seus servos à presença de reis e governadores, para que estes e seu povo pudessem receber a luz. Repetidamente os maiores monarcas foram levados a proclamar a supremacia do Deus a quem seus cativos hebreus adoravam. Mediante o cativeiro de Babilônia, os israelitas foram realmente curados do culto de imagens de escultura durante os séculos que se seguiram. Sofreram a opressão de seus inimigos gentios, até que se firmou neles a convicção de que sua prosperidade dependia da obediência prestada à lei de Deus. Mas, com muitos deles, a obediência não era motivada pelo amor. Tinha um motivo egoísta. Prestavam a Deus um serviço exterior como meio de atingir a grandeza nacional. Não se tornaram a luz do mundo, mas excluíram-se do mundo a fim de fugir à tentação
da idolatria. Nas instruções dadas a Moisés, Deus estabeleceu restrições à associação deles com os idólatras. Estes ensinos, porém, haviam sido mal interpretados, visavam preservá-los contra as práticas dos gentios, mas foram usados para estabelecer uma parede de separação entre Israel e todas as outras nações. Os judeus consideravam Jerusalém como seu céu e tinham reais ciúmes de que Deus mostrasse misericórdia aos gentios. Depois da volta de Babilônia, foi dispensada muita atenção ao ensino religioso. Ergueram-se por todo o país sinagogas, nas quais a lei era exposta pelos sacerdotes e escribas. Estabeleceram-se escolas que, ao par das artes e ciências, precisavam ensinar os princípios da justiça. Esses agentes perverteram-se, porém, durante o cativeiro. Muito do povo haviam adquirido ideias e costumes pagãos, os quais foram introduzidos em seu serviço religioso. Conformaram-se a muitos respeitos com as práticas dos idólatras. À medida que se apartavam de Deus, os judeus perderam de vista em grande parte os ensinos do serviço ritual. Esse serviço foi instruído pelo próprio Deus. Ora, à medida que se apartavam de Deus, os judeus perderam de vista grande parte dos ensinos do serviço ritual. Esse serviço foi instituído pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Era em cada uma das suas partes um símbolo dele. Mostrara-se cheio de vitalidade e beleza espiritual. Mas os judeus perderam a vida espiritual de suas cerimónias. Pegando-se às formas mortas, confiava nos sacrifícios e ordenanças em si mesmos, em lugar de descansar naquele a quem apontavam, a fim de suprir o que haviam perdido. Os sacerdotes e rabis multiplicavam exigências por sua conta. Quanto mais rígidas se tornavam, menos manifestavam o amor de Deus. Mediam sua santidade pela multidão de cerimónias, ao passo que tinham o coração cheio de orgulho e hipocrisia. Ao tempo do nascimento de Cristo, a nação estava irritada sob o governo de seus dominadores estrangeiros e atormentada por lutas internas. Fora permitido aos judeus manterem a forma de um governo separado, mas coisa alguma podia disfarçar o facto de se acharem sob o jugo romano ou reconciliá-los com as restrições do seu poder. Os romanos pretendiam o direito de indicar ou restituir o sumo sacerdote, e o cargo era muitas vezes obtido pela fraude, suborno e até pelo homicídio. Assim o sacerdote se achava mais e mais corrupto. Todavia os sacerdotes ainda ostentavam grande poder. Não empregavam para fins egoístas e mercenários. O povo estava sujeito às suas desapiedosas exigências e era também pesadamente onerado pelos romanos. Este estado de coisas causava geral constante descontentamento.
Os levantes populares eram frequentes. Os levantes populares eram frequentes. A ganância e a violência, a desconfiança e a apatia espiritual estavam corroendo o próprio âmago da nação. O ódio dos romanos, bem como o orgulho nacional e espiritual, levaram os judeus a pegar-se ainda rigorosamente às suas formas de culto. Os sacerdotes tentaram manter reputação de santidade mediante escrupulosa atenção às cerimónias religiosas. O povo, em seu estado de trevas e opressão, e os príncipes sedentes de poder ansiavam a vinda daquele que havia de vencer seus inimigos e restaurar o reino de Israel. Eles tinham estudado as profecias, mas sem percepção espiritual. Esqueciam, portanto, os textos que apontavam à humanidade. Que apontavam à humilhação do primeiro advento de Cristo, e aplicavam mal os que falavam da glória do segundo. O orgulho lhes obscurecia a visão. Interpretavam a profecia segundo seus desejos egoístas. A plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A vinda do Salvador foi predita no Éden, quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa. Aguardavam-lhe pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito na esperança que fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem ver, desde os dias de Enoque. A promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança do seu aparecimento, e todavia ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou. Cessaram as vozes dos profetas. A voz do opressor era pesada sobre Israel, e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Mas como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os signos de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelará a Abraão a servidão de Israel no Egito. Declarará que o tempo da sua peregrinação seria de 400 anos. Serão depois com grandes riquezas. Contra esta palavra, todo o poder do orgulho do império do faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicara na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e as ondas do impulso e influência humana, até que o mundo se achasse maduro para a vinda do Libertador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda a parte conhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias.
Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas. Ansiavam por uma religião capaz de satisfazer a alma, conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens. Havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da campa. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas para a massa do povo. A morte era um terrível mistério para além da incerteza e as sombras, não só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande coração da humanidade, que chegou ao profeta através dos séculos. A voz ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Na região da sombra da morte, sentavam-se os homens sem consolação, com olhares ansiosos. Aguardavam a vinda do Libertador, quando as trevas seriam dispersas e claro se tornaria o mistério do futuro. Fora da nação judaica houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quais estrelas no céu enegrecido, haviam-se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda a parte e sua expectação da vinda do Messias era até certo ponto partilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas aos Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se por estudar a fundo o mistério da ordem interna dos hebreus. A hipocrisia destes, porém, impedia a disseminação da luz, com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações. Não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete, aquele a quem todos estes tipos prefiguravam, devia explicar o sentido dos mesmos. Por meio da natureza, de figuras e símbolos de patriarcas e profetas, Deus falara ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro do concerto devia falar. Sua voz devia ser ouvida em seu próprio templo. Cristo tinha de vir para proferir palavras que fossem claras e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-la da palha, das expressões humanas que a haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Velho Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos homens. Havia entre os judeus ainda algumas almas firmes, descontentes daquela santa linhagem, através da qual fora
conservado o conhecimento de Deus. Estes acalentavam a esperança da promessa feita aos pais, fortaleciam a fé, repousando na certeza dada por intermédio de Moisés. O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E novamente liam como o Senhor havia de ungir alguém para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Liam como ele havia de estabelecer a justiça sobre a terra, como as ilhas guardariam a sua doutrina, como os gentios andariam à sua luz, e os reis ao resplendor que lhes nascera. Ao derradeiras palavras de Jacó os enchiam de esperança. O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. O enfraquecido poder de Israel testemunhava que a vinda do Messias estava às portas. Que a vinda do Messias estava às portas. A profecia de Daniel pintava a glória do seu reino, sob um domínio que sucederia a todos os impérios terrestres, e disse o profeta: subsistirá para sempre, ao passo que poucos entendiam a natureza da missão de Cristo. Era geral a expectativa de um poderoso príncipe que havia de estabelecer seu reino em Israel, que viria como um libertador para as nações. Chegar à plenitude dos tempos. A humanidade, tornando-se mais degradada através dos séculos de transgressão, pedia a vinda do Redentor. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornara o homem atrevido no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Satanás estava procurando dar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer seu próprio reino. Dir-se-ia coroado de êxito sua luta pela supremacia. É verdade que em toda a geração Deus tem seus instrumentos, mesmo entre os gentios. Havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para levar o povo de Deus de seu pecado e degradação. Mas esses homens eram desprezados e aborrecidos. Muitos deles haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo tornara-se cada vez mais densa. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. O princípio de que os homens se podem salvar por suas próprias obras, e que jaz à base de toda a religião pagã, tornara-se também um princípio da religião judaica. Implantara-o Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreiras contra o pecado. A mensagem de salvação é comunicada aos homens por intermédio de instrumentos humanos, mas os judeus haviam
procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna. Tesouraram o vivo maná que se corrompera. A religião tinham buscado guardar só para si, tornaram-se um tropeço. Roubavam a Deus da sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumento de Satanás para a sua própria destruição. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade transformaram-se em representantes de Satanás. Faziam a obra que esse queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo considerasse um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixavam de olhar para além do símbolo aquilo que eles significavam, apresentando as ofertas sacrificais. Eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham-se tornado um meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem. Por meio desses veículos, todo o sistema devia ser banido. O engano do pecado atingir a sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postas em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu o sofrimento e miséria. Viu com piedade como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Olhou compassivamente para que estavam sendo corrompidos, mortos, perdidos. Estes tinham escolhido um dominador que os jungaria a seu cargo, como cativos, confundidos e enganados, avançavam em lúgubre posição rumo à ruína interna, para a noite que não se tem a alvorecer. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens, o corpo de criaturas humanas, feitos para a habitação de Deus, tornara-se morada de demónios. Os sentidos, os nervos, as paixões e os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demónios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal, de que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplativa pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza! Por acaso se tornar uma ciência e era o vício consagrado como parte de religião. A religião deitara fundos raízes na alma e violenta. Era a hostilidade do homem contra o céu. Ficara demonstrada perante o universo que separará de Deus a humanidade. Não se podia erguer. Novo elemento de vida e poder tinha de ser comunicado por aquele que fizera o mundo. Com intenso interesse, os mundos não caídos observavam para ver Deus levantar-se e assolar os habitantes da terra. Fizesse Deus assim, Satanás estaria pronto a levantar a cabo seu plano de conquistar a aliança dos seres celestiais, declarar que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão. Houvesse o mundo sido destruído e teria pretendido serem justas as suas acusações. Estava disposto a lançar a culpa sobre o Senhor, estender a sua rebelião pelos mundos em cima. Em lugar de destruir o mundo, porém, Deus enviou seu Filho para o salvar. Embora se pudesse
por toda a parte do desgarrado domínio, ver corrupção e desafio, foi provido por um meio para resgatá-lo, justo no momento da crise. Quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o Filho de Deus com a embaixada da graça divina, através de todos os séculos, de todas as horas. O amor de Deus se havia exercido para com a raça caída. Não obstante, o pervertido dos homens, os sinais da misericórdia tinham sido constantemente manifestados, e ao chegar à plenitude dos tempos, a divindade era glorificada, derramando sobre o mundo um dilúvio de graça vivificadora, qual nunca seria impedido nem retido, enquanto o mundo de salvação não se havia consumado. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem do seu Criador. Ninguém, senão Cristo, pôde remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demónios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo do seu divino, embelezando-o com sua própria glória. Foi subindo como renovo perante ele. Está em Isaías, capítulo 53, versículo 2. Os primeiros anos. Belém e Jerusalém. Ante o pasmo dos pastores de Belém, um anjo anuncia o nascimento de Jesus. O Rei da Glória muito se humilhou ao revestir-se da humanidade. Rude e ingrato foi o seu ambiente terrestre. Sua glória foi velada para que a majestade da sua aparência exterior não se tornasse objeto de atração. Esquivava-se a toda a exibição exterior. Riquezas, honras terrestres e humanas, grandeza nunca poderão salvar uma alma da morte. Jesus se propõe que nenhuma atração da natureza terrena leve os homens ao seu lado. Unicamente a beleza da verdade celeste devia atrair os que o seguissem. O caráter do Messias foi desde há muito perdido na profecia, e era seu desejo que os homens o aceitassem em razão do testemunho da palavra de Deus. Os anjos maravilhavam-se ante o glorioso plano da redenção. Observavam a ver de que maneira o povo de Deus recebia o seu Filho, revestido da humanidade. Anjos foram à terra do povo escolhido. Outras nações estavam embebidas com fábulas e adorando falsos deuses. A terra onde se revelara a glória de Deus e brilhara a luz da profecia foram os anjos. Dirigiram-se invisíveis a Jerusalém, aos designados expositores dos sagrados oráculos e ministros da casa de Deus. Já a Zacarias, enquanto ministrava perante o altar, fora anunciada a proximidade da vinda de Cristo. Já nascido estava o precursor, havendo sua missão sido atestada por milagres e profecias, as novas do seu nascimento e o maravilhoso significado de sua missão tinham sido amplamente divulgados.
Todavia, Jerusalém se estava preparando para receber o Redentor. Com pasmo viram os mensageiros celestiais a indiferença do povo, a quem Deus chamara para comunicar ao mundo a luz da sagrada verdade. A nação judaica fora conservada como testemunha de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de David. No entanto, não sabiam que sua vinda se achava agora às portas. O templo, o sacrifício matutino e o vespertino apontavam diariamente ao Cordeiro de Deus. Entretanto, nem mesmo ali havia qualquer preparação para o receber. Os sacerdotes e doutores da nação ignoravam que o maior acontecimento dos séculos estava prestes a ocorrer. Preferiam suas orações destituídas de sentido e realizavam os ritos de culto para serem vistos pelos homens. Mas as suas lutas por riqueza e honras mundanas não estavam preparados para a revelação do Messias. A mesma indiferença penetrava a terra de Israel. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo ficavam impassíveis ante os júbilos que comoviam o céu. Apenas alguns, ansiando contemplar o invisível, a esse foi enviada a embaixada do céu. Anjos assistiam José e Maria, enquanto jordoneavam de seu lar em Nazaré, à cidade de David. O decreto de Roma imperial acerca do alistamento dos povos de seu vasto domínio estendera-se aos habitantes das montanhas da Galileia, como outrora Ciro fora chamado ao trono do império do mundo, a fim de libertar os cativos do Senhor. Augusto se tornara um instrumento para a realização do desígnio de Deus em levar a mãe de Jesus a Belém. Ela é da linhagem de David, e o filho de David deve nascer na sua cidade de Belém. Dissera o profeta: de ti é que me há de sair aquele que há de reinar em Israel, e cuja geração é desde os princípios, desde os dias da eternidade. Mas na cidade de sua real linhagem, José e Maria não são reconhecidos nem honrados. Fatigados e sem lar, atravessaram toda a extensão da estreita rua da porta da cidade ao extremo oriental, desta buscando em vão um lugar de pousada para a noite. Não há lugar para eles na apinhada hospedaria. Num rústico rancho em que se abrigam os animais, encontram final refúgio. E ali nasce o Redentor do mundo. Os homens não sabem, mas as novas enchem o céu de regozijo. Com mais profundo e mais terno interesse, os santos seres do mundo da luz são atraídos para a terra. Todo o mundo se ilumina à presença do Redentor. Sob as colinas de Belém acha-se reunida inumeráveis multidões de anjos. Esperam um sinal para declarar